Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Isso é Crime? Pois bem, o episódio de hoje do quadro Isso é Crime do canal Professora Gisele Mendes do YouTube vai perguntar se constitui crime o fato de pais e mães não quererem vacinar os seus filhos menores de 12 anos, portanto crianças, com a vacina contra a Covid-19. Bom, nós estamos no mês de janeiro de 2022, começou então a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, portanto crianças do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente, contra a Covid-19. São doses menores, elas foram aprovadas pela Anvisa em dezembro de 2021 e autorizada a sua aplicação pelo Ministério da Saúde do Governo Federal agora em janeiro de 2022. Então começa a polêmica, será que pais e mães devem observar esse dever de vacinação? E existe de fato um dever de vacinação dos pais em relação aos próprios filhos? Nós sabemos, pessoal, que no ECA, que é a Lei 8.069/90, existe essa obrigatoriedade do ponto de vista administrativo. Então, o ECA, que é a Lei 8.069/90, é um estatuto que já completou 30 anos, que protege tanto a criança, que é o ser humano, o indivíduo que tem até 11 anos e 12 anos incompletos, portanto, quanto o adolescente, que tem 18 anos incompletos, ou seja, o indivíduo até 17 anos, dá uma proteção integral da criança e do adolescente com base na nossa própria Constituição Federal. Então, o ECA foi um importante marco na proteção integral da criança e adolescente no Brasil. O ECA estabelece no seu artigo 14, que nós vamos transcrever aqui embaixo, que o Sistema Único de Saúde, portanto o SUS, promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção de enfermidades que ordinariamente afetem a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. No parágrafo 1º desse artigo 14, pessoal, o parágrafo 1º desse artigo 14 é muito importante, diz assim, e é o que vai trazer um fundamento para a nossa discussão aqui no quadro Isso é Crime de hoje, diz que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, eu vou repetir, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Esse parágrafo primeiro tem sido transcrito bastante aí nas reportagens, nas redes sociais, pelas pessoas, fundamentando esse dever legal, nós estamos com uma lei ordinária aqui, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de pais e mães, de responsáveis em geral, de tutores, de vacinarem as crianças, ou seja, indivíduos menores de 12 anos no Brasil. E a campanha de vacinação é de 5 a 11 anos. Bom, caso haja uma negativa desses pais em vacinarem os seus filhos menores de 12 anos, em relação à Covid-19 especificamente, aqui fala de qualquer vacina, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, porque se trata de uma proteção da criança de forma integral em relação a doenças quaisquer que possam ser prevenidas por vacinas. Mas especificamente em relação à Covid-19, será que vai haver alguma infração? Bom, nós já vemos que há uma infração a essa medida aqui. E isso vai levar a uma responsabilidade administrativa desses pais. Isso está no próprio ECA, no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. No artigo 249, nós temos ali mais adiante o rol de infrações administrativas, e o artigo 249, ele diz que constitui infração administrativa o ato de se descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar, que são deveres que são divididos aí por pai e mãe, e tutores eventualmente também, ou decorrente da tutela ou guarda, né? Bem assim, determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar, ou seja, descumprir determinações legais que recaem sobre pai, mãe e tutores, e também determinações do juiz ou do conselho tutelar. E a multa é de 3 a 20 salários de referência, o salário mínimo, aplicando-se o dobro em caso de a pessoa reincidir. Então, desde logo nós vemos que sim, esse pai, essa mãe, esse tutor vão infringir essa norma do ECA, o artigo 14, parágrafo único, e essa infração vai recair no artigo 249 do próprio ECA também, e havendo, portanto, aplicação de multa e havendo reincidência, ela poderá ser aplicada até o dobro. É importante dizer que nós já temos a responsabilidade administrativa completamente esculpida aqui nesse artigo 249. E com base nisso, portanto, esses casos em que pai e mãe não queiram vacinar os próprios filhos poderiam eventualmente ser notificados ao juiz da Vara da Infância e da Juventude e ao Conselho Tutelar também para atribuição de responsabilidade. Isso é bastante patente. Bom, pessoal, de onde vem essa obrigação, então, de vacinação?
do respeito à saúde e à vida de crianças e adolescentes. Adolescentes nós sabemos que já foram vacinados, mas em relação às crianças, essa responsabilidade é ainda maior e ela deriva de uma obrigação constitucional, uma vez que pais e mães devem velar pela vida e a saúde de seus filhos menores de 18 anos, e especialmente ainda mais frágeis e mais vulneráveis as crianças que são os menores de 12 anos. Nós temos na Constituição Federal uma responsabilidade que está no artigo 227, que trata da ordem social e especificamente da proteção da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, no seu capítulo 7º. Ali no artigo 227 nós temos o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, então vamos grifar a saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, a convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É um artigo bastante amplo que trata, daí vem essa proteção integral, né, que depois apareceu no ECA em 1990, a proteção da vida, da saúde, de todos os bens jurídicos da criança, do adolescente e do jovem, inclusive, que é o indivíduo até 29 anos. Mas existe ali um dever, vejam bem o começo do artigo 227, da família, da sociedade e do próprio Estado. Então, nós temos que as autoridades sanitárias, tanto a Anvisa, que é um órgão do Ministério da Saúde, quanto o próprio Ministério da Saúde, são autoridades que recomendam a vacinação. Então, quando a gente vê no artigo 14, parágrafo 1º do ECA, que é recomendada a vacinação contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, nós vemos que o artigo 14, parágrafo 1º, estabelece essa obrigatoriedade, porque é obrigatório aos pais e mães vacinarem seus filhos, quando há, de fato, uma recomendação das autoridades sanitárias. E essa recomendação há, desde dezembro. Foi autorizado pela Anvisa e em janeiro o Ministério da Saúde também liberou essa vacinação. Então, nós temos que, se isso é recomendado do ponto de vista sanitário, são autoridades sanitárias, esses órgãos que eu citei, os pais e mães estão obrigados a vacinarem seus filhos, segundo o artigo 14, parágrafo 1º do ECA. E o fundamento está aqui na Constituição, nessa proteção integral de todos os bens jurídicos de criança e adolescente, especialmente vida e saúde, aqui no artigo 227. Nós sabemos que a Covid-19 é uma doença muito grave, nós estamos no meio de uma pandemia ainda, que só vem recrudescendo agora com o surgimento da variante Ômicron, mas que crianças e, eventualmente, adolescentes e jovens padecem riscos menores do que os idosos, do que as pessoas mais velhas, do que as pessoas imunossuprimidas ou com algum tipo de enfermidade. Porém, elas podem sim se contaminar e elas podem falecer. No Brasil, estima-se que cerca de 2.500 crianças e adolescentes perderam a vida para a Covid-19 nessa pandemia. Ora, pessoal, foram 610 mil mortes, mas 2.500 crianças e adolescentes não é um número negligenciável. É muita coisa, considerando que eles são acometidos de forma mais leve pela doença, mas podem sim ter casos graves da doença Covid-19 e vir a falecer. E não é admissível que sequer uma criança ou adolescente corra o risco de morrer no início ali da sua vida, ainda de forma tão tenra, de Covid-19. Então, sim, eles podem ser acometidos por forma grave da doença e eles podem vir a falecer. Então, são números expressivos que, inclusive, os pediatras no Brasil, eles assinalam que há risco de algumas síndromes serem desenvolvidas pela criança caso ela venha a desenvolver a Covid-19, síndromes graves que podem ser desenvolvidas pela criança ao longo da vida e que são incuráveis, inclusive que podem matar, ou seja, consequências da Covid-19 também. E, claro, elas podem, eventualmente, ainda que contaminadas e não manifestando nenhum sintoma, transmitirem para pessoas idosas, para pessoas imunossuprimidas ou com algum tipo de imunodeficiência na família. É claro que há uma proteção colateral de toda a família quando a criança e o adolescente são vacinados, mas especificamente para a proteção delas mesmas, já que mais de 2.000 crianças e adolescentes mortos no Brasil, isso não é nada desprezível. Além do mais, esses números são tão alarmantes que foi a doença que mais matou crianças no Brasil nos últimos anos.
Ou seja, somando todas as outras enfermidades que as crianças podem padecer, que são várias, não é? Sarampo, coqueluche, enfim, uma série de doenças que as crianças às vezes adquirem ali nas suas fases mais tenras da vida, nenhuma matou tanto quanto a Covid-19. Então está mais do que claro e comprovado que é importante vaciná-las e que a vacina não oferece nenhum risco, nenhum dano. E que se houvesse algum tipo de efeito colateral, como dor, como febre, isso seria muito menor comparado com o risco de contrair a doença e até vir a falecer, como nós acabamos de ver. Agora, então, nós vamos ver se existe mesmo uma responsabilidade criminal e penal desses pais e mães e tutores, pessoal, perante a lei, que é o quadro Isso é Crime de hoje, não é? Será que eles chegam a cometer algum crime? O STF, desde dezembro do ano passado, do ano de 2020, aliás, ele decidiu que é obrigatória a vacinação no Brasil pensando nos adultos, né? Então, é obrigatório a pessoa se vacinar, mas não pode haver uma compulsão à vacina, um emprego de força física à vacinação, medidas indiretas podem ser adotadas impelindo o adulto à vacinação. Então, nós temos que tanto na ADIM 6586 quanto na ADIM 6587, que foram impetradas por partidos políticos em relação à Lei 13.979 de 2020, que é uma lei geral da pandemia, a lei estabelece a obrigatoriedade de algumas medidas, né, algumas medidas compulsórias, como isolamento, como uso de máscaras, como vacinação, e mais tarde, 2 ADIMs foram impetradas para questionar essa lei, e de fato o STF entendeu em dezembro de 2020 que a lei é constitucional, ou seja, as pessoas podem ser obrigadas a se vacinar, mas não obrigadas fisicamente, de uma maneira contrária à própria dignidade humana. Não, elas podem ser compelidas a se vacinar através de medidas indiretas, ou seja, elas podem levar falta no emprego, na escola, elas podem não poder entrar em determinados lugares, não realizar viagens, enfim, medidas indiretas que vão fazendo com que o indivíduo perceba que ele está sendo cerceado, né, de desenvolver ali as suas atividades do dia a dia, e aí seja, portanto, quase que aconselhado uma vacinação, mas sempre vai lhe restar a opção, né? Não quer se vacinar, então não entra ali, não viaja, não faz isso ou aquilo. São medidas indiretas. Bom, em relação às crianças e adolescentes, nós temos o seguinte, pessoal, elas não têm essa autonomia. Quem realmente vai decidir a respeito do bem-estar do menor de 18 anos no Brasil são os seus pais e os seus tutores, são pais e mães. Então, essa obrigatoriedade, ela vale para o adulto, não é? E para a criança, nós temos que é o adulto que vai tomar a decisão em relação a ela. E se ele tomar a decisão de não vacinar? O que estaria acontecendo? Como é que ele poderia infringir alguma norma penal? Aí nós vamos ver que essa não realização da medida profilática da vacinação, ela pode sim já vimos que coloca em risco a saúde e até a vida dessas crianças, e que a obrigatoriedade dos pais cuidarem de seus filhos do ponto de vista jurídico penal vem da sua posição de garante. A posição de garante está fulcrada, vou colocar aqui no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal brasileiro. Então, os pais, por ação, claro, e por omissão, podem responder também por algum dano causado à saúde e à vida de seus filhos. E no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, nós temos que todas as pessoas que assumem pela lei alguma obrigação de proteção, de cuidado e vigilância podem ser responsabilizadas, inclusive, pela sua não ação, pela sua inação ou omissão. Então, lá nós temos no parágrafo 2º que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe a quem? Letra A, tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Aí se encaixam pais e mães e tutores, né? Depois nós temos outras formas de obrigação também, derivadas do contrato, da ingerência, mas basicamente a pessoa que tem um filho menor responde por qualquer dano que seja causado à saúde dele, inclusive por omissão, ou seja, deve velar, deve ver se a criança está bem assistida, se a criança está nutrida, se a criança não está correndo um risco, não está solta na rua, enfim, deve estar sempre ali com a criança ao alcance da mão, né? É muito importante, apesar de ser um dever que implica um grande ônus para pais e mães, é uma assunção voluntária dessa responsabilidade a partir do momento que tem um filho menor, não é? Então, não podem se imiscuir dessa responsabilidade, seja por ação ou por omissão. E esse dever de agir vai, claro, abarcar também o dever de velar pela saúde e vida, né? Por todos os bens jurídicos do menor de 18 anos, mas, claro, em primeiro lugar, pela saúde e vida dessas crianças, né? De 5 a 11 anos, aqui no caso da pandemia. E aí nós temos que, portanto, não vacinar pode implicar uma responsabilização por omissão, por negligência, por alguns crimes, eventualmente, não é? É claro que a primeira responsabilidade é aquela do artigo 249 do ECA, que é uma responsabilidade administrativa, que implica
uma sanção de multa, né, que vai impelir o pai e a mãe a vacinarem, não é? Mas do ponto de vista penal, caso seja feita alguma denúncia perante o Ministério Público é um órgão incumbido pela Constituição Federal da tutela dos vulneráveis, e aí, como vulneráveis se entendem crianças e adolescentes, idosos, indígenas em geral, mas crianças e adolescentes são também pessoas que podem, claro, que devem, né, ser protegidas pelo Ministério Público, mesmo perante seus pais e mães. Então, a responsabilidade que nós vemos que poderia ser atribuída a pais e mães e tutores, por omissão, com base nesse artigo 13, é por alguns crimes relativos à saúde e vida. Então, o crime que primeiro se afigura, embora não haja um crime específico no ECA, ok, em relação à vacinação, não há mesmo, nós temos só a infração administrativa que nós já narramos, mas pode ser, por exemplo, o artigo 132 do Código Penal. O artigo 132 está nos crimes dedicados à saúde. Ele se chama perigo para a vida ou a saúde de outrem. Perigo para a vida ou a saúde de outrem. E no artigo 132 nós temos que expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente é crime. É um crime bastante geral, né? Um crime de perigo concreto que a gente chama. Expor a vida ou a saúde de outrem, da criança no caso, a perigo direto e iminente. A pena é uma pena não muito alta, de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não for ainda mais grave, não constituir crime mais grave, ou seja, um crime expressamente subsidiário. Vejam só que esse artigo 132, é claro que ele não fala em vacinação, mas ele é bem geral, pode ser cometido por ação ou omissão, e no caso a negligência é uma forma de omissão que os pais vão cometer ao não vacinarem os seus filhos contra a Covid-19. Ao não vacinarem em geral, e especificamente em relação à Covid, eu quero chamar a atenção para um elemento típico muito importante, que é o perigo direto e iminente, ou seja, em vias de acontecer. Ele pode acontecer e ele vai acontecer se nenhuma medida for tomada. Ou seja, não é um perigo longínquo possível, é um perigo real. Nós estamos vivendo uma pandemia, pessoal, desde março de 2020 aqui no Brasil e no mundo afora. Não há lugar que não tenha sido acometido por essa pandemia da Covid-19. Todos nós sabemos dos riscos de contrair essa doença e eu já narrei para vocês que crianças e adolescentes também podem, inclusive, falecer da doença Covid-19. Agora, a vacina está disponível para as crianças no Brasil. Ora, por que pais e mães não vão vaciná-las? Por convicções políticas ou ideológicas? Isso não se justifica, a não ser que houvesse uma recomendação médica de não vacinação. Isso é possível, claro, e aí a vacina, sim, não seria recomendável. Mas não é o que acontece com a maioria absoluta e maciça de crianças no Brasil. Portanto, ao negligenciarem a vacina, por razões várias que não sejam a razão de recomendação médica, os pais expõem sim seus filhos a um perigo direto e iminente por causa do próprio contexto pandêmico, pessoal, do contexto da pandemia da Covid-19. Talvez alguma outra doença que não seja, que não configure uma epidemia, não entre aqui nesse artigo 132, isso é importante frisar. Uma doença cuja vacinação é obrigatória, mas que não está ocorrendo uma epidemia propriamente, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Agora, uma doença que se configura como uma pandemia, ou seja, uma epidemia mundial, que já está acometendo a saúde da população e de toda a raça humana há quase 2 anos, e que com o conhecimento disso, pais e mães, tendo vacina disponível, não vacinam seus filhos menores de 12 anos, ou seja, crianças, aí nós temos que o risco é sim direto e iminente. Esse perigo direto e iminente, ele significa que a qualquer momento a pessoa pode sofrer o perigo pode se concretizar num dano, e aí nós temos que seria o fato de se contrair a doença. Nós podemos contrair a doença na esquina, nós podemos contrair a doença a qualquer momento, e por isso nós estamos sempre guardando distanciamento, utilizando álcool nas mãos, usando a máscara. É porque é muito grande esse perigo. Ele é sim um perigo direto e iminente. É um crime de perigo concreto, é importante que se diga, e cuja verificação deve ser feita pelo juiz no caso concreto. Mas não resta dúvida que contrair Covid-19 é um perigo direto e iminente para qualquer pessoa no Brasil e, claro, inclusive crianças. Crianças frequentam escolas, são locais de grande circulação de pessoas, de aglomeração de pessoas em sala de aula, não tem como negar. As aulas significam aglomerar, significam reunir muitas pessoas, não tem jeito de ser de outra forma. E, dessa maneira, elas correm sim um perigo direto e iminente de contrair a doença Covid-19 no Brasil, se não vacinadas, ok? Então, essa seria a principal responsabilidade desses pais. Ah, professora, mas é um crime de perigo. E se a criança não vacinada pega a doença? Vejam, este crime é expressamente subsidiário. Se a criança não vacinada contrai a doença, é uma doença que faz mal para a saúde, nós temos a causação de um crime de dano, que é o crime de lesão corporal, é o crime do artigo 129 que nós já conhecemos. Artigo 129 do Código Penal
que pode implicar qualquer tipo de dano à saúde de outrem, né? Diz assim, ofender a integridade corporal à saúde de outrem. Claro que por omissão, né? Não por ação, mas por omissão, pois pais e mães são garantes. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, a criança pegou a doença, não é? E é uma doença séria, grave, mas enfim, de pronto já seria uma lesão corporal que é crime de dano. E pior ainda se essa criança vir a morrer de Covid-19 porque não se vacinou, porque contraiu a doença e não se vacinou. Aí nós temos a possibilidade de incriminar esses pais e mães até por um crime de dano ainda mais grave, que é o homicídio culposo. Ou seja, parágrafo 3º do artigo 121, se o homicídio é culposo, a pena de detenção de 1 a 3 anos. No caso de a criança morrer de Covid-19, com a vacina disponível em todos os postos de saúde do Brasil, e o pai ou a mãe não a vacinaram, tá? Ou responsável. Então, nós temos que a situação pode se agravar e há a possibilidade de responsabilização penal para todos os casos, segundo a gravidade vá aumentando, mas sempre lembrando que é por omissão, ou seja, por negligência, por não cumprir com o seu dever, que é um dever que está não só no artigo 14, parágrafo 1º do ECA, é um dever derivado do ECA, vacinar os filhos menores com todas as vacinas que sejam recomendadas pelas autoridades sanitárias, já vimos que é uma recomendação do ECA, uma obrigação, perdão, do ECA, e isso implica a responsabilidade administrativa e infração administrativa, mas é um dever também constitucional esculpido no artigo 227 que nós transcrevemos aqui. Então, pais e mães que deixarem de vacinar suas crianças no Brasil de 5 a 11 anos, que a vacina está disponível para essa faixa etária, cometem sim o crime do artigo 132, que é um crime de perigo que por si só, de mera conduta, já está configurado, eventualmente contraindo a doença, lesão corporal por omissão e eventualmente falecendo, infelizmente, essa criança por homicídio culposo, por omissão. A gente diz culposo porque, claro, né, o pai e a mãe não tiveram em nenhum momento a intenção, nem assumiram risco ou simplesmente não se importaram com esse resultado, mas acharam que sem vacina a criança mesmo assim não contrairia a doença e não faleceria. Isso é um grande erro, uma grande negligência, ok? Então, nós temos que pais e mães podem, sim, além da infração administrativa, cometer crime no Brasil por não vacinarem seus filhos menores de 12 anos. Portanto, vacinem os seus filhos, a vacina está disponível de 5 a 11 anos no Brasil e previnam as nossas crianças contra a Covid-19. Esse foi o nosso Isso é Crime de hoje, espero que vocês tenham gostado, nós voltamos proximamente com mais quadros aqui para você. Curtam, compartilhem esse conhecimento, deixem aqui o seu like, inscrevam-se no canal Professora Gisele Mendes e nós voltamos proximamente com mais quadros aqui, especialmente para você. Muito obrigada e até a próxima!